Olá pessoal, eu sou a Juliana do blog Cutina de Juliana e hoje, em vez de dar uma receita para vocês, eu vou dar uma dica sobre bolo. Sabe aquela pergunta, por que meu bolo não cresceu? Então, eu vou dar algumas dicas que vão ajudar a fazer com que o seu bolo tenha sucesso no final do cozimento, tá bom? Primeira coisa, vamos falar do fermento. O que o fermento faz? Todo mundo sabe que o fermento ajuda o bolo a crescer. Por quê? Porque ele libera um gás chamado dióxido de carbono. Esse gás, sendo aquecido, ele expande e o seu bolo cresce. Então, a primeira dica, veja a validade do seu fermento, veja se ela está ok. Tá ok? Mesmo assim, teste, porque mesmo estando dentro da validade, pode ser que o seu fermento não esteja mais eficaz. Então, vou mostrar para vocês como é que vocês sabem se o seu fermento ainda está funcionando. Um copo de água, pega um pouquinho do seu fermento em pó químico, tá, gente? Joga na água. Borbulhou, tá vendo, ó? É porque o seu fermento tá ainda bom, pode usar no seu bolo. Se ele não borbulhar, pode jogar fora e comprar outro, porque não vai fazer efeito nenhum no seu bolo. Essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar pra vocês. Por que a gente coloca sempre o fermento por último e não no começo do preparo do seu bolo? Quando você começa a preparar o bolo, normalmente ou você faz numa batedeira ou você faz num liquidificador e você vai bater. Conforme você bate, você cria atrito e com isso você aquece a sua massa. Se você colocar esse fermento bem no comecinho, você vai aquecer ele antes do tempo. Esse dióxido de carbono vai começar a ser liberado. Quando você for colocar ele no forno, já não vai ter gás o suficiente, vamos assim dizer, para o seu bolo crescer bonito e fofinho. Então, por isso que a gente deixa para colocar bem no finalzinho, já quando está perto de ir para o forno. Outra coisa que eu vou falar para vocês é quantidade de fermento. Sempre coloque exatamente o que a receita está pedindo. Não coloque nem a menos, porque ele não vai crescer muito, e nem a mais, porque aí vão criar muitas bolhas, seu bolo pode transbordar, enfim, não vai dar certo. Outra dica que eu vou dar para vocês, temperatura do forno. Nunca coloque o seu bolo com o forno frio, sempre pré-aqueça o seu forno, pelo menos de 5 a 10 minutos. Mesmo motivo, porque o gás do dióxido de carbono que está no fermento, ele funciona com calor. Se você colocar no forno frio, ele vai começando a ser liberado porque ele está ali na massa. Quando o forno atingir a temperatura correta, já vai ter liberado também uma boa parte dele. Então é importante que você pré-aqueça o seu forno. Então essas são algumas dicas que fazem menção ao fermento, que é um dos pontos principais para o seu bolo crescer, que eu acho interessantes vocês prestarem atenção no próximo bolo que vocês forem fazer. Outra dica, gente, que aí não tem nada a ver com fermento, é sobre o bolo quando ele já está no forno. Tem gente que na ansiedade fica abrindo o forno o tempo inteiro. Não pode. Se você estiver fazendo um bolo numa forma tradicional, essas formas de 25 centímetros, 30 centímetros, que é o bolo tradicional que a gente faz em casa, deixa pelo menos 20 minutos esse bolo quieto no forno, com a tampa fechada, antes de abrir para ver se ele está crescendo. Se você estiver fazendo um bolinho menor, tipo cupcake, claro, o tempo vai diminuir. Você pode aí abrir com 10 minutos, 15 minutos, porque a massa é menor. Mas a dica é essa, não fique abrindo o tempo inteiro, principalmente no início do cozimento do seu bolo. Uma outra dica que eu dou é a temperatura de alguns ingredientes. Por exemplo, manteiga ou margarina que você usa e os ovos. É legal sempre você tirar esses ingredientes uma meia hora antes do preparo. A margarina, por quê? Ela é mais cremosa, ela incorpora melhor na sua massa, vai deixar uma massa mais aveludada. E os ovos, normalmente a gente usa claras em neve, na maioria dos bolos. Você deixando o ovo em temperatura ambiente, as suas claras em neve vão ficar mais durinhas, vão chegar no ponto mais fácil. Então, essa é uma outra dica aí também para o seu bolo ter muita chance de dar certo. E finalmente, eu quero dar para vocês a dica do palito. Qual é a dica do palito? É para saber finalmente se o seu bolo está assado, né? Você tá lá com o bolo há uns 30, 40 minutos já no forno. Aparentemente ele já cresceu, já tá com aquela crostinha dura por cima, mas será que ele ainda tá legal por dentro? Será que ele não tá mole? Super simples. Pega um palito de dente ou um palito de churrasco, vai no centro do bolo, não vai nas bordas, porque as bordas elas assam primeiro. Vai lá no centro e espeta o palito, tira. O palito saiu molhado de massa, tá crua, vai ter que deixar mais tempo. O teu palito saiu limpinho, literalmente ele sai limpinho, sequinho. Tá ótimo, seu bolo pode tirar
que ele já tá assado. Então essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e para mais receitas e mais dicas é só acessar o nosso blog, que é o www.cocinadejuliana.com.br. Até a próxima!